Se você tem Bíblia, eu quero convidar você a abrir comigo lá no livro do profeta Miqueias. Miqueias. Já vou avisando que o sermão vai demorar pra caramba, porque até você achar esse livro aí no Antigo Testamento. Lá na frente da sua Bíblia tem um índice, vai lá. Eu ia te dar uma dica assim para você procurar Jonas, que é ali perto, mas não ajuda nada isso, né? Jonas é um que a gente parece que foi engolido pelo grande peixe e não foi devolvido para a Bíblia até agora. Você vê, quantos já acharam? E quantos têm vergonha de dizer que ainda não acharam? A gente tem estudado a história dos profetas. E a minha oração nesse período à noite é que essa releitura das profecias faça reacender no meu coração e no seu coração a percepção clara de quem foi o nosso Jesus. A percepção de que Ele é o cumprimento de todas as profecias do Antigo Testamento. A minha oração é que você e eu consigamos enxergar a partir dos profetas que tudo aquilo que Deus anunciou se cumpriu em Jesus Cristo. Mais ainda, tenho esperança que ao final da nossa caminhada a gente consiga entender que Jesus é o ícone que liga o Antigo Testamento com o Novo Testamento. Se a gente arriscar ler o Antigo Testamento sem pôr nele a percepção de que Jesus é o centro, a gente corre risco de fazer a interpretação errada da Bíblia. Se a gente não entender que Jesus é o centro das Escrituras Sagradas, Ele é o Verbo de Deus, Ele é a Palavra de Deus. Se a gente não entender isso, a gente vai fragmentando a Bíblia sem entender Jesus nela. Por exemplo, no Antigo Testamento, a gente vê quando Israel vai para a sua primeira batalha, livro de Josué, e conquista Jericó. Vocês lembram dessa história? Aliás, só um parêntese, hoje uma das ovelhas mais novas que tenho me parou e falou: tem uma pergunta para você. 7 anos ele. Eu já tremi, né? Já tremi. Aí eu olhei, o pastor Mauro não estava aí, o pastor Flávio não estava aí. Aí eu falei: senta aqui comigo. E por dentro já estava: Deus me dá graça. Ele perguntou assim: vem cá, pastor. As muralhas de Jericó caíram. Eu falei: caíram? No poder de Deus. E ele falou: Raabe morava na muralha. Como é que ela sobreviveu? Para que pendurou uma corda na muralha para ela descer, se a muralha já ia cair mesmo lá? Aí eu falei assim: eu acho que caiu assim uma parte grandona da muralha, mas Deus preservou ali onde era a casa de Raabe na muralha, certinho. Aí ele me olhou com uma cara de incrédulo, assim, sabe? Aí ele falou: que sorte é dela, né? Falei: é mesmo, muita sorte. Ou muito cuidar de Deus. Nessa batalha de Jericó, Deus dá uma ordem ao povo: não peguem nada. Tudo que está lá é consagrado a mim para ser queimado. Não tragam nada. Vocês lembram dessa história? Aí um homem desobedece, leva para casa lá uns utensílios bobos. E a cidade seguinte, a batalha seguinte, Israel, é engolido. E aí logo se percebe: alguém desobedeceu a ordem de Deus. E a orientação que é dada é: você, sua casa, sua família, todo mundo vai morrer. Aí mata todo mundo, porque o cara pegou coisa que não devia pegar.
agiu com Deus como se deveria, Antigo Testamento, agiu como se deveria agir. Aí no Novo Testamento, um casal negligencia a entrega do dízimo. Vocês lembram isso? Atos dos Apóstolos? Vendem um terreno, fingem que estão dando tudo que podiam, querem só manter o status de espiritualidade, e aí logo se percebe que não é isso, e o Espírito Santo de Deus revela. Quem morre? A família toda? Só os dois, Ananias e Safira, só os dois. Não morre. Então, se a gente não entender a história de Israel, o Cristo entrando nessa história de Israel, o Messias anunciado e o Novo Testamento, corre risco da gente fazer interpretações bíblicas. Eu podia pegar só o Antigo Testamento, a partir dessa lógica, e dizer assim: olha, você não está agindo direito com Deus, sua casa, sua descendência toda vai ser amaldiçoada. Eu estou pregando só o Antigo Testamento, desconectado do Novo Testamento, desconectado de Jesus. Então Jesus é o ícone que liga tudo isso. Então a gente tem que ir tentando ler a Bíblia e encaixando nela Jesus. Essa é a tentativa que tenho feito com vocês. Hoje quero ler a profecia do nascimento de Jesus, Miqueias capítulo 5. Abre aí na tua Bíblia. Versículo 2 diz assim, mas tu, Belém Efrata, embora pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Mas tu, Belém Efrata, embora pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. Por isso, os israelitas serão abandonados até que aquela que está em trabalho de parto dê à luz. Então, o restante dos irmãos do governante voltará e unir-se-á aos israelitas. E tu, Belém Efrata, embora pequena entre os clãs de Judá, de ti virá aquele que será para mim o governante de Israel. Vamos ler, aliás, vamos orar uma vez mais. Pai, eu te agradeço pelo tempo precioso de louvor que a gente teve. Foi tão impactante para o meu coração, e eu imagino que também tenha sido para os meus irmãos que estão presentes aqui e para os meus irmãos que estão nos ouvindo, nos acompanhando remotamente pela internet. Eu te peço que também agora a tua palavra encontre lugar precioso no coração da gente, que Jesus o Cristo, a promessa revelada, reine soberano no coração da gente. Essa é a minha oração por Jesus. Amém. O que o profeta está dizendo aqui é que em um lugar, um vilarejo, em Belém, vai nascer o Filho de Deus. Eu me lembro toda vez que cito essa história, Belém, nascimento de Jesus, de um sermão que pregava pastor Jefte, meu sogro. Ele dizia: Belém, que quer dizer casa do pão, nasce o pão da vida. Que lugar especial, né? Aliás, o lugar perfeito para nascer o pão da vida é em Belém, a casa do pão. Não é coincidência isso, você entende? Essas curvas que a história vai fazendo e passando por lugares que vão nos lembrando essas coisas, elas são conduzidas por Deus. Isso é impressionante para mim. Algumas pessoas falam assim: você acredita realmente na Bíblia? Eu falo: realmente, de todo o coração. Escrita por homens. Isso foram homens, foram pessoas que escreveram. Eu falo: exatamente. E exatamente isso que me impressiona. Geração e mais geração de pessoas que nunca se viram escreveram essas histórias. Séculos depois veio outro, escreveu outra história, e essas histórias se intercalam, se entrelaçam de maneira tão harmoniosa e tão perfeita que só me resta crer
que acima dessas mãos humanas, dessas mentes humanas, desses corações humanos, tinha uma mente soberana governando tudo, dizendo: é assim que será, porque eu estou no governo da história, eu não perdi o controle da história. Toda vez que eu leio histórias como essa, o pão vivo que desceu do céu, Jesus, nasce num lugar chamado Casa do Pão. Extraordinário, não é verdade? Dizem os estudiosos que nasceu num vilarejo que tinha, na época dele, se muito, 50, 70 habitantes. Você sabe o que é isso? 50, 70 habitantes? Cara, é a torcida do Botafogo todinha, pensa. Não é? Depois eu te dou o direito de resposta. Torcida do... E o cara sai de um lugar que tem 50, 70 pessoas. Eu vou dizer assim, vou dar a possibilidade de quem contou isso assim, os historiadores, terem errado muito. Eles erraram, tinha um dobro, 150 pessoas. O cara sai de um lugar que tinha 150 pessoas para transformar o mundo. É Deus ou não é Deus nisso? Mas perceba que tem algumas coisas nessa história. Primeiro, que tem um lugar para nascer. Tem um local marcado para nascer. Israel, o povo da promessa, recebe, por orientação de Deus, o anúncio de que o Salvador do mundo nasceria num lugar. Tinha endereço, você entende isso? Não é que assim, vai nascer e sai por aí. Tinha endereço. Vai nascer assim, ali no Jardim Catarina. Num esconderijo, assim, num lugarejo ali em Jardim Catarina. Eu escolhi um lugar bem remoto de São Gonçalo, porque eu ainda não estou acostumado com os lugares remotos de Niterói. Me diz um bom aí para falar. Pode dizer. Sapê surgiu dali, não quero nem saber. Vai nascer no Sapê. Pensa. Tem um lugar certo, tem um endereço certo. Então Israel, com essa promessa, não pode sair muito assim, não pode ir para Sorocaba, interior de São Paulo. Se for para Sorocaba, tem que estar sempre na cabeça pensando, temos que voltar, porque em Sapê, Deus vai cumprir a promessa em nós. Tem um lugar, tem um marco na história. Não é, eu vou trazer aonde vocês estiverem. Tem uma promessa de que é um lugar. Porque tem uma promessa de que é um lugar, faz todo sentido que no Antigo Testamento, todas as bênçãos para o povo sejam bênçãos na terra. Porque o povo precisa ficar na terra, você entendeu isso? Então fala assim, eu vou abençoar a sua terra, pode ficar por aí. Eu vou fazer gerar frutos. Eu planejei hoje, assim, fazer hoje à noite o culto da vitória. Eu já estava com um tema até. O culto da vitória. Mas o hortifruti fechou. Eu ia trazer aquela uva vitória para todo mundo. Eu falava, culto, ia fazer hoje. Todo mundo ia comer da uva vitória, ali do nosso hortifruti, mas não deu tempo. Para você entender que se você pegar o Antigo Testamento e ficar dizendo, Deus vai prosperar você a 100 por 1. Você esqueceu que isso já foi. Isso era uma promessa para um tempo em que o povo precisava ficar na terra. Aí Deus precisava dizer, fica aí. Fica aí. Olha, eu vou derrubar os seus inimigos. Quando eles vierem te cercar, eles vão te cercar assim de milhares. Mas 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Eu vou proteger a sua terra. Por que o Senhor vai fazer isso? Ele diz, porque eu disse para você que em Belém vai nascer o meu filho, e vai nascer em Belém. Então pode ficar aí. Aí se você vai para Sorocaba, você logo pensa, vamos voltar para Sapê, porque vai nascer lá. Quando você vai para mais distante, interior do Paraná, me dá uma...
Paranaguá. Obrigado, minha mãe. Aí você fala assim, eu estou muito longe da terra, eu tenho que voltar um pouco mais para perto. Porque você tem no coração a promessa de que num lugar, num endereço, numa terra, Deus te sustentaria e traria aquele que iria redimir a história. Aliás, faz isso de uma maneira extraordinária. Porque se a gente voltar lá no Éden, se a gente voltar no Gênesis, ele faz a primeira promessa, os teólogos chamam de proto-evangelho, o primeiro evangelho, quando diz assim, prometendo a mulher, falando com a serpente, da cabeça da mulher nascerá, aliás, da cabeça da mulher, putz, você já imaginou uma mulher grávida, né? Hã? Putz, perdoa, Senhor. Do ventre da mulher nascerá aquele que esmagará a cabeça da serpente. Não é da cabeça da mulher aquele que esmagará o ventre da serpente. Vai nascer aquele que vai esmagar a cabeça da serpente. E aí eu gosto muito do que os teólogos com quem caminhei perto me ensinaram, de que isso é uma repaginação da maternidade. Porque quando a humanidade rompe com Deus, penso eu, que deva ter existido naquele momento um silêncio cósmico. Os anjos, os seres celestiais ficaram em silêncio, analisando assim, eles pecaram contra Deus, o Eterno, o Todo-Poderoso, o grande eu sou. Ele, se estalar o dedo, acaba com tudo. Então há um silêncio de expectativa nessa hora, você percebe isso? E aí Deus profere uma promessa de que vai haver um nascimento. A maternidade passa a ser sinônimo de esperança e futuro, dizendo assim, Ele não acabou com a nossa história, ela vai ter continuidade. E vai nascer da mulher, 2 paradigmas, pensa aí. Primeiro, porque, de certa maneira, a mulher veio do homem. Ela é um fruto tirado do homem. E para o casal, até então, o padrão de vir de eu vi do masculino. E agora diz assim, não, vai vir do feminino aquele que vai redimir a história. E vai nascer da mulher. Outro paradigma é que, bem, quando Deus criou tudo isso, e criou a nós, formando um povo, fez-nos do pó da terra. Agora, o ser divino, que vai redimir a história, vai nascer de uma mulher. Então, são 2 paradigmas que eu fico pensando que depois que termina o papo, o casal vai para o quarto conversar, porque não tem Netflix, não tem Sky, não tem... Então, vamos conversar sobre o que Deus falou. E, óbvio, também fazer multiplicar a humanidade. Mas não dá para fazer multiplicar todo o tempo, então tem que conversar. Caramba, ele podia fazer esse ser transformador e redentor do zero, porque essa história aqui está maculada, está manchada. Ele podia fazer um novo barro, um novo ser de um novo barro, mas não, ele vai fazer da maternidade. Então a maternidade passa a ser um sinônimo de esperança extraordinário. Ouso dizer, e é só uma opinião pessoal, que muito desse sonho acalentado dessa semente plantada de esperança que tem na maternidade. Esperança de futuro, esperança de uma nova vida, de renovação. Ouso dizer isso, que isso tem uma origem lá no Éden. É por isso que quando chega um bebê em casa, mesmo que ele não tenha sido planejado, é um renovo dentro de casa, você já viu? Os avós, assim, ficam jovens de novo, querem fazer um monte de coisas de novo, desfrutam de um renovo. Para mim, essa é uma opinião pessoal, não está na Bíblia,
tem muito a ver com esse negócio dessa esperança de futuro plantada aqui. Essa criança, que é a esperança de transformação da humanidade, vai nascer de um povo prometido a Abraão, num lugar específico. Então, a palavra, a ordem é: fica aí. Mas, Senhor, tem muitos adversários, esse mundo é cruel. Ele diz: eu vou proteger vocês. Senhor, a terra é escassa. Ele fala: eu vou fazer ela prosperar. Eu vou mandar chuva. Eu vou fazer os seus frutos serem abundantes. A terra mana leite e mel para onde eu mando vocês. E não é porque o solo dela é bom, não é porque em se plantando nela tudo dá. É porque eu vou derramar da minha bênção sobre vocês, enquanto vocês estiverem aí. Vocês, Israel, são o ventre que vai transformar, daquele que vai transformar a história da humanidade. Então você pega o Antigo Testamento e vai ter um sem número de bênçãos para aqui, para a terra. Aí o Messias nasce em Belém. Lucas capítulo 2, vamos lá. Podia pegar Mateus, mas escolhi Lucas hoje. Podia pegar Marcos também, mas vim para Lucas. Verso 8 do capítulo 2. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo, estou trazendo boas novas de grande alegria para vocês, que são para todo o povo. Eu estou trazendo para vocês uma notícia, uma boa notícia, isso se chama evangelho, uma boa notícia, uma boa nova. Eu estou trazendo uma boa notícia, eu estou trazendo um evangelho para vocês, que vai transformar todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, qual é a cidade de Davi? Aonde Davi nasceu, você sabe? Chuta. No Acre, na Polinésia Francesa ou em Belém? Adivinha só? Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isto servirá de sinal para vocês. Encontrarão o bebê envolto em panos e deitados numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, os quais Ele concede o seu favor. Paz na terra a quem? Que diz a Bíblia aí? Aos homens, a quem? Ele concede o seu favor, porque a terra é uma terra maldita, que jaz no maligno. É uma terra que está em guerra, que está em morte, e é por isso que ele tem que criar uma redoma ao redor de Israel, esse ventre messiânico, e proteger. E agora ele diz que nessa terra maldita, os que receberem o favor de Deus são abençoados, tem paz nessa terra. Quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá, encontraram Maria e José e o bebê deitado numa manjedoura. Nasceu o Filho de Deus. Se você pegar a sua Bíblia, lá em Gênesis, eu tenho dúvida se 35 ou 36, depois você vai lá, no capítulo onde fala do nascimento da filha de Jacó, do filho de Jacó com Raquel. Obrigado, meu querido. O filho de Jacó com Raquel. Raquel é o grande amor da vida de Jacó. Ele casou com Lia e com Raquel, naquela época podia, mas Raquel é o grande amor da vida dele. Ele ama, ele é apaixonado por ela. É dela que ele, é para ela que ele devota o seu coração, os seus afazeres. E Raquel demora a engravidar demais. Rúben é o primogênito de Jacó, mas é filho de outra mulher. Jacó tem então José.
com Raquel. O filho mais querido dele, ele nem consegue disfarçar isso. Ele nem se preocupa muito em disfarçar isso, porque Raquel é o amor da vida dele. E aí eles saem de Betel e vão para Belém. E em Belém nasce o último filho de Jacó. Jacó tem 12 filhos, as 12 tribos de Israel. Nasce o último filho de Jacó. Raquel morre durante o parto. Ela sente muitas dores de parto, é um parto muito difícil. Em Belém nasce o último filho de Jacó. Qual o nome que a Raquel dá? Quantos lembram? Benoni. Benoni. Filho do meu sofrimento, filho da minha aflição. O filho afligido nasceu aonde? Em Belém. Mas logo, Jacó muda isso, ele diz, não, você não será Benoni, filho da minha aflição, você será Benjamim. E a tradução ao pé da letra de Ben, filho, Jamim é filho da minha destra. O filho da destra nasceu aonde? Em Belém. Você entendeu isso? Nos filhos de Jacó, há o anúncio de que o Redentor da história nasceria. Nasceu aquele que foi afligido, o filho da aflição, e aquele que se assenta à destra do Todo-Poderoso, o nosso Senhor Jesus. Por isso, todas as profecias para Israel no Antigo Testamento envolvem bênçãos materiais, bênçãos na terra. Nasceu o Redentor. O Antigo Testamento muda o paradigma. Paulo apóstolo, Efésios capítulo 1, versículo 3, vai dizer assim, aliás, capítulo 1, versículo 1, 2 e 3, bendito seja o Deus e Pai, a turma que está estudando Efésios comigo deve saber de cor, que bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção, aonde? Nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Então, em Cristo Jesus, o Deus e Pai, o Senhor da história, o Deus de Israel, nos abençoou com toda sorte de bênção, aonde? Aliás, de bênçãos espirituais, aonde? Nas regiões celestiais. Aí você pensa assim, eu penso, vou fazer com você, o que é bênção espiritual? Porque Ele nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual. O que é bênção espiritual? Deixa eu perguntar para você direito, assim, seu carro é bênção espiritual ou bênção material? Você fala, depende, pastor. Seu carro, material ou espiritual? Por quê? Porque está nesse mundo, é isso? Essa é a lógica? Agora, vou perguntar uma coisa que está nesse mundo aqui. Seu filho, sua filha, é bênção material ou espiritual? Porque quando a gente fala de carro, é molinho dizer material. Quando eu falo de filho, quando eu falo de colar de pérola, é fácil dizer assim, material. Quando eu falo assim, sua saúde é uma bênção material ou espiritual? Não ajunteis tesouro, aonde? Porque, eu vou falar no microfone, que senão a turma da internet não ouve. Eles já me mandaram assim, pastor, você fica falando e tem que conhecer a Bíblia, eu não sei o que você fala. Não ajunteis tesouro na terra, porque aqui a ferrugem e a traça corrói tudo. Ajunteis tesouros no céu. Seu carro é um tesouro do céu ou da terra? Perceba que o texto bíblico fala, não ajunteis tesouro, é do céu ou no céu? Aliás, ajunteis no céu. Não ajunteis tesouro na terra ou da terra? É na terra. Vou dar um exemplo para você. Hoje, quando acabou a celebração da manhã, uma pessoa me procurou, compartilhou um pouquinho da mensagem comigo, e depois disse, pastor, eu tenho uma casa na praia,
é uma casa muito legal que Deus me deu. Eu queria que você levasse algumas pessoas aqui da igreja para tomar um café da manhã comigo lá, para vocês poderem desfrutar daquela casa que Deus me deu. O que essa pessoa estava fazendo era juntar um tesouro, que era a casa na praia dele, no céu. Ele estava tornando o tesouro dele um tesouro no céu, ao invés de na terra. Se você não ouse pensar que o seu carro é um tesouro da terra e que Deus não tem nada com isso. Você acha mesmo que teve saúde para conquistar isso como? Não ouse pensar que o seu dinheiro é um tesouro da terra e que não tem espiritualidade nele. Os 10% que eu consagro na igreja são do céu. Aí os outros 90% você acha que são o quê? Tesouros daqui da terra? Vou logo avisando, a traça e a ferrugem. Você, último momento de vida, últimos momentos de vida, você está morrendo. Você acha que você vai falar assim para sua esposa, querida, quanto nós temos na conta corrente? Não faz sentido isso, não é? Vem cá, segura a minha mão. Quanto é que nós temos na conta corrente? Aí ela fala assim, 10.000 negativos. Aí ele fala, eu não ajuntei tesouros na terra. Não é isso, percebe? Em Cristo, eu e você sabemos agora que a história foi redimida de uma vez por todas. Agora, tudo isso aqui, que ele usou para sustentar Israel na terra, para que em Belém nascesse o Messias, a gente sabe assim, pode passar tudo isso, mas a palavra dele a respeito de mim não passará. Se a gente entender isso, a gente deixa de ser um povo mimado, que vem para a igreja ficar pedindo, me dá Senhor, me dá Senhor. Ele fala, eu já te dei tudo. A gente deixa de ser um povo que vem para a igreja e fala assim, Senhor, dá-me esperança num mundo sem esperança. Ele fala, eu já dei esperança para vocês. Eu já fiz tudo o que precisava. Vocês são meus. Agora, a gente pega tudo que é dessa terra, e tudo que a gente tem, e diz assim, essa terra aqui, agora, que é uma terra que já no maligno, agora vai ser transformada por um anúncio que alcançou o meu coração e que eu vou compartilhar. É evangelho, ou seja, é boa notícia que tenho. O Senhor entrou na história da humanidade e nos redimiu em definitivo. Aí fala assim, e onde está o seu carro? Esse carro velho de crente? Eu falo, mas quem disse que o negócio era dar carro para a gente? Ele me deu um reino de vida e glória eterna. Ele não precisa fazer mais nada por mim. Ao contrário, tudo que eu tenho é dele. Agora, tudo que ele tem e tudo que ele é, também é meu. Eu sou em Cristo, co-herdeiro do reino de glória. Entende o que é isso? Se a gente só lê o Antigo Testamento, a gente fica nessa ingenuidade de me dá e me dá. E se a gente entende Cristo, a gente fala, tudo é seu, tudo é seu. E alguém pode dizer assim, mas 1.000 cairão ao seu lado e 10.000 à sua direita. Olha, eu nem sei, corre risco de, anunciando isso, eu ser apedrejado como foi Estevão, mas a glória do Senhor permanecerá para sempre, permanecerá. Que pena se eu for apedrejado, que eu queria viver mais, mas em eu partindo, aquilo que Deus fez, ficará para sempre. Eu quero muito, que Deus abençoe sua vida com um carro zero, e que você abençoe a igreja com generosidade. Eu quero mesmo.
Vi uma casa hoje que os jovens, depois vocês vão falar, a juventude vai falar de novo hoje, que eles alugaram lá, que coisa boa. Vê se o cara é crente, depois se ele não quer doar para a IBJI aquela casa, você leva essa mensagem para ele e diz assim, cara, não ajunta tesouro, não. Que casa boa, rapaz, para consagrar para o reino dos céus na IBJI. Quando a gente entende que Cristo fez tudo, a gente entende que Ele é tudo para nós. E a gente pega tudo que a gente tem e não ajunta mais nessa terra, a gente já junta no céu e fala, é para a tua glória. Usa, faz a tua glória resplandecer através disso. Você entendeu isso? Você crê nisso? Isso significa que Deus não vai mais abençoar? Não, vai abençoar. Isso significa que abençoar ou não abençoar com coisas desse mundo não é o carro-chefe do Evangelho. O carro-chefe do Evangelho é esmagar a cabeça da serpente. E isso foi feito quando Ele morreu e ressuscitou por nós. Aí a gente reúne aqui, não é para cantar, Ele me deu um carro novo, é para dizer, Ele venceu a morte e nós também venceremos. Aí a gente canta isso com alegria. Ele é perdão e Ele me recebeu. Aí a gente canta isso, às vezes com o bolso vazio, às vezes com a despensa vazia, mas com um coração cheio de que aquele que morreu, ressuscitou e voltará por nós. Isso é Evangelho. Dá para entender isso? Porque se a gente não entendeu isso, a gente perdeu tudo. A gente fica frustrado, pedindo, me dá. Isso já foi, isso era para o Antigo Testamento. Tudo que a gente precisa, Ele já fez por nós. A gente é o povo que anuncia o que Ele anunciou. Ele chegava para as multidões e dizia assim, é chegado o reino de Deus. Agora, aqui também é possível. Regiões celestiais que o Paulo apóstolo cita, não é lá, não é um lugar lá, é aqui. Eliseu e o seu ajudante, Geazi, não sei pronunciar direito, estão lá, estão vendo aquela batalha, todo o exército dos caras é muito maior. Aí o Eliseu olha assim, a guerra vai começar. E o Geazi fala assim, não vai dar para nós. Dessa vez a gente vai se lascar. Aí o Eliseu ora assim, Senhor, abra-lhe os olhos. E aí ele vê um exército de anjos cercando aquele lugar. E ele começa a perceber que maior era a quantidade de anjos batalhando por eles do que do exército adversário. As regiões celestiais estavam ali. Elas só foram descortinadas para ele. E eles viram. Outro exemplo, Jesus no Monte da Transfiguração. Para Pedro e para os outros dois, é descortinada as regiões celestiais que estavam ali. E eles veem Jesus conversando com Moisés e Elias. Eles veem a glória do Senhor. O que foi apedrejado, meu Deus do céu. Estevão, obrigado, estava me vindo Elias. Estevão, ele está sendo apedrejado, as pessoas não estão vendo, mas ele, enquanto estava passando por aquela aflição, ele vê os céus abertos e aquele que é a destra de Deus, reinando assentado, soberano no trono. Ele fala, Ele reina, eu estou morrendo, mas essa verdade não muda nada, Ele continua sentado no trono. A região celestial estava ali, elas só foram descortinadas. Quem somos nós? Nós somos o povo que sabe que enquanto a gente está reunido aqui, uma multidão de anjos do Senhor trabalha a nosso favor, dizendo, o Messias venceu. E todos aqueles que receberam o seu favor, como disse Lucas, são homens aventurados, são bem-aventurados, foram alcançados por essa verdade. O reino de Deus chegou. O Messias reina sobre nós. Aqui nesse lugar, a gente começa a ver assim, olha, a morte impera.
e vai levar os seus queridos. Aí aqui nesse lugar, nosso coração é cheio de novo, e a gente sabe, é nada, isso aí é passageiro, já já acaba, porque a verdade é que o rei reina soberano e não perdeu o controle da história. Essa história toda que eu contei serve para dizer isso para nós. Por trás das nossas histórias existe um Deus gentil e generoso, muitas vezes discreto, mas que está conduzindo a minha e a tua história. Ele não perdeu o controle da história. Desde o Éden, isso não surpreendeu ele, falou, recessão, ele fala, eu estou assentado em glória. Isaías, o profeta, a terra em luto, ele em luto, ele diz, no ano em que morreu o rei Uzias, era luto. E como é que ele completa, como é que a Bíblia completa esse versículo? Eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Aqui é luto, mas no céu nada mudou. Deus continua soberano, reinando em glória. Aqui é luta às vezes, mas no céu nada mudou. Deus continua com o controle de toda a história, e a minha vida está guardada nas mãos dele. Esse somos nós. Esse é o povo que anuncia o Evangelho. Uma segunda coisa que eu aprendo nessa história é que Deus, Ele podia fazer do barro o novo ser que redimiria a história. Eu vou criar aqui outro, porque vocês assim não deu muito certo não. Mas o meu Deus parece ser, quando olho para isso, um Deus preparado e disponível para restaurar histórias que parecem perdidas. Ele diz, não, eu não costumo destruir histórias não. Em outras palavras, profeta também, ele não apaga o pavio que fumega ainda, está só fumegando ali, ele assopra, pega fogo de novo. Deus não desiste de histórias que parecem acabadas. Ele fala assim, eu vou transformar, sou especialista em restauração de histórias que estavam destruídas. Pega a sua história, junta ela todinha assim hoje à noite junto comigo, bota assim, está aqui, Senhor, porque eu sei que o seu reino chegou e o Senhor não desiste de histórias. O Senhor não pega e descarta. Descartar é dessa geração nossa, tá? Deus não pega e descarta. Deus ajoelha, entra na minha história e diz, vamos começar de novo. Vamos começar de novo. Esse é o nosso Senhor. E nós, agentes de transformação. Então você vai para o seu trabalho, e lá é uma porcaria, lá é uma depravação, lá é uma corrupção moral, uma corrupção fiscal. Aí você vai para lá e faz diferença. E aí quando olharem para você, fala assim, pô, você quebra o esquema, com você não dá para fazer, você quebra o esquema, por que você é assim? Aí você diz assim, porque eu sei que esse jeito que vocês estão fazendo é o jeito de quem vive num mundo que está corrompido mesmo. Mas eu sei que existe um Senhor soberano, reinando. Aliás, eu vou passar um vídeo. Pega aqui meu celular comigo, alguém do som. Me veio agora, eu sou doidinho com essa coisa. Em vez de me organizar antes, também o Espírito não falou antes comigo, estou organizado pra caramba, o Espírito. Está no WhatsApp. Pode abrir, já hackearam meu WhatsApp, aquela turma do como é que é o nome? Intercept. Passa lá. Aí você vai para o seu trabalho e faz bem feito mesmo, para poderem dizer assim, por que você é assim, trabalha bem mesmo? Aí você diz, porque eu sei que existe um reino de glória, e eu me entreguei lá. Eu gosto muito desse texto, do C.S. Lewis, eu sou um dos sabotadores desse mundo. C.S. Lewis diz assim, num mundo dominado pelo maligno, o rei verdadeiro e justo desembarcou disfarçado e nos convida a todos a uma grande campanha de sabotagem. Sabotagem é aquele mecanismo que aconteceu na França,
Na Revolução, quando eles queriam parar a produção na França, eles pegavam os seus sabots, os seus tamancos, e jogavam nas engrenagens da máquina, para a máquina parar de produzir, e aí eles paravam a produção todinha através do sabot. Aí surgiu o termo sabotagem. O que nós fazemos como cristãos é sabotar a engrenagem desse mundo, dizendo assim: o reino chegou, o rei soberano está aqui, e nós vamos fazer bem feito para a glória dele. Aqui é o seguinte, bateu, levou. Aí a gente fala: não, aqui a gente aprendeu a perdoar, porque eu prefiro conviver com pessoas ao meu redor do que ter razão. Então eu perdoo. Aprendi que no reino de Deus, gente ao redor é mais importante do que ter razão. Por isso que criança briga e logo se acerta. Os pais ficam comprando a briga e param de se falar, porque eles querem ter razão. Criança não quer ter razão, criança quer se divertir, criança quer ter crianças ao redor. Aí a gente faz o reino de Deus assim, gente ao redor é melhor do que ter razão, hein? Aí a gente perdoa, porque a gente é da turma que sabe que o Senhor reina e no reino dele é melhor. A gente é o que anuncia evangelho, boa notícia, o Senhor reina soberano. Olha o que esse moço fez, nem sei quem ele é, estou correndo atrás para descobrir quem ele é. Já conseguiram aí? Você não consegue botar direito, não? Você está mostrando no meu WhatsApp. Sou na terra para que a terra produzisse a vegetação. Isso vai passar Dia. na internet? Bom dia. Isso vai passar na internet também, para a turma? Depois disponibiliza para a turma da internet. Vai. A paz do Senhor seja com você. Amém. Ontem à noite me fizeram um questionamento, falaram assim, aliás uma afirmação, falaram assim: eu não sei qual é a origem do Senhor, mas eu gosto muito da maneira que o Senhor trata os seus pacientes, sejam eles de origem rica ou de origem pobre. Foi um elogio, mas veja bem, vamos conversar sobre origem. No livro de Gênesis, no 1º capítulo, diz assim que o Senhor lançou as sementes na terra para que a terra produzisse a vegetação. Você está ouvindo isso? A semente, que o homem não sabe como se forma. Pergunte um botânico para você ver. Deus lançou na terra para que a terra produzisse a vegetação. E continuando a leitura, podemos fazer uma analogia sobre isso. Porque diz assim, Deus falou, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Olha só, façamos. Só existia Deus. Ali a Trindade já queria tratar conosco que pela natureza que somos constituídos, é necessário um Criador, um Salvador e um Conselheiro. Mais adiante diz assim, e Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. A sua imagem e semelhança, Deus o criou. E no capítulo 2 de Gênesis diz assim, e Deus formou o homem, soprando o seu espírito em suas narinas, transformando-o em ser vivente. Olha que legal, Deus primeiro nos criou, para depois nos formar. E como foi que Ele nos criou? Soprando o seu espírito em nossa narina. Então Deus colocou para fora o que Ele tinha dentro. Essa é a nossa origem, criados dentro de Deus. Então nós podemos afirmar isso porque a nossa natureza humana um dia volta para o pó, mas o nosso espírito volta para Deus, porque é a nossa origem. Estamos carne, mas somos espíritos. Estamos na terra, mas somos do céu. Então a nossa origem não é ser rico ou ser pobre. A nossa origem não é nosso pai, nem nossa mãe, nem nossa família. A nossa origem é Deus. Nós não somos pelo grau de escolaridade que temos, pela formação que temos, pelo emprego que temos ou pelo salário que nós temos. Isso é oportunidade que é dada à nossa natureza humana, mas a nossa origem é Deus. Por isso, aproxima da palavra, entenda que nós devemos incessantemente buscar o Espírito, porque quando buscamos o Espírito Santo em conhecimento, nós temos a intrepidez para falar do amor de Jesus, passamos a ter uma vida em oração e passamos a dar fruto do Espírito.
E quando nós damos fruto do Espírito, nós recebemos o dom de Deus. E esse dom é dado de acordo com a vontade do Senhor. E sabe qual que é o propósito desse dom? Edificar a igreja do Senhor na terra. E sabe quem é a igreja? Somos nós aqui, ó. Nós somos a igreja. Porque igreja vem da palavra grega, eclésia, chamado para fora. Vou te explicar melhor isso. Agora a minha natureza humana vai tratar da natureza humana deles aqui, ó. Uns vão tomar choque, outros eu vou esquentar, outros eu vou congelar, outros eu vou manipular e outros vão exercitar. Mas acima de tudo, nós vamos falar da nossa origem, que é Deus. Essa é a nossa origem. Então fique atento a isso e não perca a sua oportunidade. Não se preocupe se o homem não acredita na tua transformação, se o homem não acredita no teu ministério. Você é forte, feliz, próspero e vitorioso, porque essa é a tua origem é Deus. Então aproveite essa oportunidade, fale do amor de Cristo, valorize a tua origem e faça circular esse vídeo. Sabe por quê? Porque nós estamos em setembro, que é considerado o mês de combate ao suicídio. Leve ao conhecimento das pessoas a origem que nós temos, e a nossa origem é Deus. Amém, gente? Amém. Deus abençoe o nosso dia, em nome de Jesus. Glória a Deus. Podia ter deixado só ele pregar. Ó, não tenho ideia de quem seja, nem ideia. Não tenho ideia nem se é crente. Você vai dizer assim: pastor, conheço ele, é do centro de Umbanda ali da... Mas o que esse cara falou ali é coisa de quem entendeu que o reino chegou e que ele é um agente do reino. Se ele nem entendeu o reino todo ainda, se ele tem uma fé distorcida que eu não conheço, isso eu posso dizer que ele entendeu, porque ele fez do serviço dele uma ferramenta de alcance de pessoas para a glória de Deus. Você entendeu quem eu e você somos? Eu estou querendo dizer para você o seguinte: nós somos todos pregadores da boa notícia. Eu tenho como ferramenta um microfone e um púlpito. Você tem outra ferramenta. Vai lá e transforma esse mundo. E quando perceberem assim, você é diferente. Por quê? Aí você diz: é a glória de Deus em mim. Porque a gente traça muito por estética. Por estética. Num mundo que valoriza a estética. Eu estava no hospital ontem, estava de calça jeans, camisa de malha, dessa comunzona assim, sabe? Comunzona mesmo. E tinha saído lá de dentro para ver papai estava na macro de oxigênio. Aí sentei um pouco cá fora, fiquei refletindo, pensando no que eu ia pregar, pensando em papai. Aqui do meu lado tinha uma senhora com um estereótipo bem assim de crente, de roupa de crente. Aliás, eu vou falar um pouquinho sobre isso aqui para me explicar de um outro sermão de meses atrás. E aí veio um senhor, também com características assim de roupa de crente. No céu deve ser essa roupa só, eu imagino. Aí ele veio com um folheto, me olhou com cara de aflito, porque eu ia pregar, com cara de aflito, que papai está na macro de oxigênio lá dentro do hospital, na emergência. Aí ele falou assim: esse cara não tem Jesus. Olhou para minha roupa e confirmou: calça jeans. Não tinha camisa até aqui, ó. Aí ele olhou para a minha estética e falou assim: receba Jesus no seu coração e você então terá a paz que esse mundo não pode te dar. Eu ia gastar um tempão explicando: o moço, eu fiz seminário. Eu falei: beleza, nem quis falar amém. Eu falei: se eu falar amém, a conversa vai render. Eu falei: beleza. Aí ele foi para a irmã do lado, para a pessoa do meu lado, aí olhou assim para a estética dela e falou assim: você dá para ver que já é do Senhor, o seu semblante diz tudo. Eu falei: e o meu? E o meu semblante? Que barbinha feita, cabelinho cortado, você não viu semana passada? Aqui, ó, nova criatura, olha direito, você não olhou direito. Porque a gente vive num mundo que trata a gente pela estética. Eu falei um tempo atrás assim, ó, roupa de crente, sovaco não raspado, não me representa como cristão. Não me Aí falaram assim: pastor, você foi machista, mulher raspa sovaco se quiser. Raspa se quiser. O problema é seu mesmo, a axila é sua, o cheiro é seu, é problema seu e no máximo do seu marido.
eu não tenho nada com isso, mas eu vou reafirmar, a sua axila cabeluda não me representa espiritualmente. Esquece isso. Não é machismo, não, isso aqui é lógica. Quem valoriza essa estética aqui é religião. Tadinho do índio, que não tem nem roupa, Deus vai falar, no meu céu, não. Pensa, que isso? Estética, quem valoriza é Vinícius de Moraes, é o nosso presidente da República, que diz que estética é importante. O meu Deus não me valoriza por estética. O meu Deus diz que eu valho a cruz. Ele diz, você vale para mim a cruz. Não importa a sua estética, não importa o seu custo de vida, não importa quanto você tem no bolso, você vale para mim a cruz. Eu vou para a cruz por você. Não importa a sua classe social, não importa se você é doente, não importa se você é louco, você é um ser humano, a minha imagem e semelhança, você vale a cruz. Isso é evangelho. Nós somos as pessoas que entenderam isso. Então vai para o seu trabalho e trata as pessoas anunciando amor, graça e bondade, anunciando, eu descobri que o Rei soberano está sentado no trono, e vim te dizer que para Ele você vale a cruz, Ele se entregou por você. Vim te anunciar que a égide desse mundo, que é de morte, foi revertida, e o mundo está redimido. Ele venceu a morte por nós. Vou usar para fechar isso uma síntese que aprendi com Ari, que explicou isso que eu demorei para falar em 1 hora, em segundos. O Ari diz assim, em Israel, Deus tem um plano, aliás, Deus tem um plano para Israel na história, para a redenção da humanidade. Deus usa Israel com um plano na história para a redenção da humanidade. Na igreja, Deus tem um plano na humanidade para a redenção da história. Ficar pedindo bênção aqui é não entender que você e eu já temos tudo o que precisamos. Cristo morreu por nós. Então, o melhor que a gente pode fazer é reunir aqui um monte de vezes e consagrar tudo que temos a Ele, dizer, é teu. É reunir aqui um monte de vezes e celebrarmos, o Rei está no trono, a gente sabe, Ele nos alcançou. É dizer glórias ao Cordeiro, Ele venceu. A gente reúne aqui para isso. A gente é a igreja que anuncia, o Cordeiro venceu. Que o Senhor consolide isso no teu coração para a glória dEle. Amém. Reina soberano Senhor, a nossa vida é tua, aleluia, bendito é o Cordeiro de Deus. Nós somos do Senhor e o Senhor é nosso. Usa a nossa vida, a nossa história, para dar testemunho, Senhor, de que a história foi redimida em Cristo. Usa a nossa igreja, usa nosso recurso financeiro, usa a nossa formação acadêmica para declarar que a terra um dia será cheia da glória e do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Usa-nos para isso, Senhor. Que privilégio sermos parte da geração que testemunhou o derramar do Espírito sobre a igreja. Fala profeticamente, eu te peço, ao Brasil através do teu povo, através da tua igreja. Transforma a gente e transforma a gente através da gente. Faz assim, Senhor. Tudo que temos, todos os tesouros que temos, nós hoje reafirmamos, ajuntamos no céu, pertencem a Ti. Usa para a Tua glória, das coisas mais simples que temos, às coisas mais caras que temos, tudo é Teu, é para a Tua glória, é para Teu louvor, das coisas mais banais, às coisas que emocionalmente nos custam muito, são Tuas. Usa para a glória e louvor do Teu nome. Nós te oramos agradecidos pela noite de hoje,
por tua palavra transformadora. Nós agradecemos pela história de redenção que passou por Israel e que se consolidou em nós, a tua igreja, no Novo Testamento. Nós te agradecemos e usa da gente para a implementação disso nessa geração. É a nossa oração por Jesus, o Cordeiro que venceu. Amém, amém e amém.